Olá, meu amigo, minha amiga, meus colegas advogados e advogadas, bem-vindos a mais um hashtag OABRJ Debate. E como você tem visto, em meio a essa quarentena e isolamento, a nossa OAB do Rio de Janeiro continua ligada, continua trabalhando, os nossos diretores, conselheiros continuam circulando por todos os cantos, estudando, se reunindo e trazendo mais subsídios para que, ao passarmos por esse momento tão complicado, a gente tenha uma perspectiva melhor. E hoje, para a gente trazer mais temas aos debates, chamar mais atenção sobre alguns aspectos, nós trazemos aqui o Dr. Flávio Armed, ele que é presidente da Comissão de Direito Ambiental da OAB do Rio de Janeiro, e a gente vai conversar sobre assuntos muito interessantes. Doutor Flávio, muito obrigado por estar aqui com a gente. E eu já começo fazendo uma pergunta, que o nosso programa é relativamente curto, é como é que ficou a situação da SEDAI, que foi uma questão ambiental, a questão de saúde pública aqui no Rio de Janeiro, é muito intensa e não se falou mais no assunto. Que desdobramentos a gente teve dessa crise toda? Na verdade, um desdobramento que a gente teve, né, uma questão importante a ser destacada nesse aspecto, é como você bem disse, a OAB não para de trabalhar. Nós, conselheiros, continuamos a trabalhar, as comissões se encontram ativas e ativo também está o nosso Fórum de Saneamento e Recursos Hídricos, não apenas da situação da água, como a questão do saneamento no Rio de Janeiro, né? A gente tem acompanhado permanentemente essa situação. Isso foi ajuizado, a OAB entrou com uma microscura nessa ação. Nós estamos aí acompanhando os estudos que têm sido feitos, em que se verifica que o problema da água persiste, e o problema da água não se limita à geosmina. O presidente Luciano até escreveu um artigo, não é só a geosmina, né, para alertar sobre a questão do problema do esgoto, mas não é só a geosmina mesmo. Nós temos um problema sério de contaminação da nossa água. Nós temos uma ação integrada da OAB junto com outras entidades, por exemplo, as universidades, como temos atuado lá junto a algumas universidades, para monitoramento dessa situação e busca de soluções que visam aí guardar o direito cidadão, o direito à água, o direito ao esgoto, o direito ao saneamento, que são direitos fundamentais. Então, esse é um ponto importante. E eu fui falando e nem tive a satisfação ainda de te saudar, Zé Fernando Júnior. Uma satisfação externar aqui a minha satisfação, minha alegria estar nesse programa e poder falar com os nossos colegas, discutir temas tão importantes para a nossa cidade, para o nosso estado. Doutor Flávio, obrigado. E eu queria perguntar se nesse ambiente do direito ambiental, se essa é uma área promissora para o advogado. Porque as faculdades, no meu tempo, quando eu estudei, esse assunto era acoplado a alguma outra disciplina, assim, de uma forma muito residual. O advogado que atua nessa área ambiental, ele tem trabalho? Falou aí realmente do nosso tempo de faculdade, né, em que o direito ambiental não existia nas grades, né, e o início da nossa atuação e até no curso da nossa gestão da OAB, eu tenho aí mais de quase 15 anos de comissão, como o direito ambiental evolui, inclusive em termos de perspectiva de mercado para advogado. Hoje, o direito ambiental não é uma disciplina relacionada a ONGs, ele é uma disciplina relacionada ao exercício da advocacia, atuação das empresas, atuação sustentável das empresas, e não precisa dizer muito. A gente hoje, recentemente, a gente verifica que empresas têm a coação de ações valorizadas ou não em decorrência dos seus compromissos com a agenda ambiental, que deixa de ser, como era antes, uma questão cosmética, para fazer por uma questão de marketing, etc. A empresa ia lá, fazia, sou sustentável, etc. Não, isso hoje passa por mecanismos de compliance e a advocacia tem que estar junto, principalmente na questão preventiva. O advogado, hoje ambiental, ele é um advogado ligado do dia a dia das empresas e não há como atuar de forma empresarial sem ter um advogado que estude o direito ambiental qualificando ou indicando os melhores caminhos para... Porque
as sanções são severas no caso de descumprimento da lei ambiental. Então, e há uma preocupação efetiva das empresas com relação ao cumprimento das normas que entendem que são essenciais para o país, né? Quer dizer, deve ser uma área bastante promissora também, né, doutor Flávio? Porque como o mundo todo está dando muita atenção a isso, para um brasileiro e de um país que se relaciona internacionalmente com várias empresas, vários governos, isso faz com que o advogado aqui ele tem que ter uma preparação que vai para além das nossas fronteiras, né? Cada segmento do direito ambiental é um mundo. O direito ambiental aplicado à indústria do petróleo é um mundo. O direito ambiental aplicado à área de resíduos sólidos é um mundo. O direito ambiental aplicado à legislação de águas é um mundo. Mesmo porque cada um desses campos a gente verifica que existem normas federais, normas estaduais e normas municipais que nem sempre dialogam, né? E que vão se atualizando permanentemente. E isso gera não só um problema de insegurança jurídica, como a necessidade do profissional do direito no manejo dos instrumentos jurídicos adequados para que o direito do seu cliente seja preservado. Sim, eu fico imaginando, doutor Flávio, como eu não fiz parte dessa geração que teve essa oportunidade de estudar o ambiente dentro da Faculdade de Direito, que as áreas de especialização e como o advogado tem que mergulhar em outros campos também deve ser um negócio muito interessante. O senhor, por exemplo, já deve estar entendendo bastante de biologia, de botânica, de rios, de chuva, porque senão o cara não consegue evoluir nesse meio, né? O direito ambiental, além de ser muito específico nos seus segmentos, do ponto de vista jurídico, né, do ponto de vista das disciplinas, ele tem um aspecto de interdisciplinaridade com outras ciências, né? Então, o advogado que ele não conversa antes com um perito, ele não consegue identificar aquilo é um problema de biologia marinha, por exemplo, não busca o auxílio do biólogo, ele não vai conseguir enquadrar a sua questão de uma forma jurídica apropriada, e aí não vai conseguir a solução para o seu cliente. Então, a gente acaba realmente interagindo com profissionais de inúmeras outras áreas, geologia, botânica, biologia, engenheiro florestal, enfim, uma gama enorme de profissionais que, como você bem disse, nos ensinam das ciências, muito das ciências deles, nos ensinam sobre a nossa limitação, né, de conhecimento, e faz com que a gente evolua tentando aprender sempre, o que é muito edificante e muito gratificante para todos. Agora, doutor Flávio, a gente continua vendo nos noticiários o tempo todo lesões ao meio ambiente. Queimadas, garimpo, pastagens, problemas fundiários. O problema maior nesse campo é a falta de legislação, é a falta de órgãos repressivos que possam cuidar dessa história, é falta de educação ou é todo o pacote junto? Eu acho que é todo o pacote junto, né? Eu acho que a gente tem... eu não diria que nós temos um déficit legislativo, nós temos leis muito importantes, né? A gente tem um setor empresarial que muito comprometido com a observância das normas ambientais. A gente é claro que, como todo setor empresarial, ele atua ali para tentar negociar e tudo, mas o setor industrial, o próprio agronegócio formal, ele tem um compromisso ali de atendimento ao meio ambiente. O problema é que nem tudo no Brasil é formal. A gente tem uma zona cinzenta enorme, né? Você vai no norte, no nordeste, você vê um déficit de realmente fiscalização, um déficit estrutural, né? Que se agrava com determinadas situações, quando você tem situações políticas, ou se fortalece, mas é um déficit estrutural. Então, acho que o caminho é da formalização. Eu acho que as sanções elas têm uma importância grande no sentido de sinalizar que o crime não compensa, né, em relação à questão ambiental, e
mas há que, sobretudo, fazer um esforço enorme de educação. A gente tem que pensar que o Brasil enxergar a natureza, enxergar os nossos recursos culturais, toda a gama de recursos desse país multidiverso culturalmente, biologicamente. A gente tem que enxergar isso tudo como um patrimônio, isso tem que ser vendido como um patrimônio, de forma a ficar incutido na sociedade, para que aquele que um dia desmatou, ele enxergue naquilo um ativo. Nesse particular aspecto, doutor Flávio, tudo que a gente vê pelos grandes meios de comunicação, pelos analistas, é que a questão ambiental no Brasil, como ela está sendo tratada pelo governo federal, isso vai trazer impactos econômicos negativos. O senhor que está nesse fronte aí, que está tendo essa relação mais próxima com esse setor que é tão sensível, isso corresponde a uma realidade mesmo? Isso aí, enfim, o grande empresariado, os fundos de investimentos, eles estão levando mesmo essas questões a sério para poder fazer investimento? Porque o mundo capitalista é um mundo muito complicado, né? Então, qual é a verdade que tem nessa história? É um temor, né, de que certas questões veiculadas que causam um prejuízo à imagem repercutam, né, na sociedade, e isso, evidentemente, afeta o mercado como um todo, gera uma instabilidade, né, há uma atmosfera aí de crise, né, e que é algo que realmente tem merecido, do ponto de vista da sociedade como um todo, críticas severas, né? Então, o que eu vejo, eu tento fazer uma análise que passa ali por aspectos não meramente didáticos da questão, né? Então, tento identificar algumas questões que estão sendo feitas, né? A gente, antes de começar o programa, falava da questão do saneamento básico, né? A questão de resíduos sólidos, onde você tem aí algumas ações bastante positivas, né? Mas há um texto geral que desafia aí essa preocupação e desafia comprometimento de imagem. E isso claramente afeta o mercado e tem que ser pensado. Sim. E nesse último aspecto aí, dessa última parte da tua fala, a gente é obrigado a refletir também sobre a aprovação lá no Congresso Nacional sobre esse marco regulatório aí de saneamento, enfim. Na tua opinião, isso foi positivo para o povo brasileiro? Isso foi negativo? Enfim, qual é a visão do advogado em relação a esse ponto? Significa que o modelo até agora não funcionou. O novo modelo não é muito diferente, quer dizer, ele ao contrário do que se diz, ele não privatiza a água, nada disso, né? Agora ele atua aí sob o regime de concessão, e a ideia é que haja uma maior presença da iniciativa privada nessa atuação, e injeção de dinheiro. Calcula-se aí da ordem de 700 bilhões. Seguramente isso vai movimentar a economia. A meta é que você tenha, afirmam lá os estudiosos, até o projeto prevê que até 2033 a universalização do saneamento. A gente sabe que isso é difícil, mas é a meta, quer dizer, e metas essas que vão ser incluídas nos contratos de concessão, que tem inúmeras qualidades. Assim, para você ter uma ideia, assim, o marco legal ele prevê consórcios de forma similar ao que ocorre na área de resíduos sólidos. Às vezes o município não tem condições de ele mesmo contratar, fazer uma concessão de saneamento, implantar o saneamento. Ele faz consórcio com outros municípios, etc. Parcerias, né? Algo que tem funcionado na área de resíduos sólidos no Brasil. Então, acho que é um modelo que avança, ele encontra assim, um paralelo com essa questão dos resíduos sólidos, e não adianta dizer, faz parte da agenda do governo, uma agenda que é muito voltada, né, para a questão das cidades, né, da questão da qualidade urbana, enfim, que a gente vai ter aí a oportunidade de avaliar, mas é um desafio muito grande, e um desafio muito grande também do papel que se dá à Agência Nacional de Águas, a agência reguladora, que vai ter um papel central na regulação disso. Então, no momento,
sintetizando o que eu gostaria de dizer, é que é o momento inicial, o projeto está aprovado, então a gente tem que lutar para aprovar esse projeto. As críticas a esses modelos existem. Hoje, se a gente pegar ali cidades importantes do mundo, né, que já criaram, que já privatizaram o seu saneamento básico, o seu sistema de águas, etc., algumas delas estão voltando atrás, estão remunicipalizando. Paris, Berlim, algumas cidades, Buenos Aires, cidades importantes do mundo, porque entenderam que isso não melhorou o acesso ao saneamento. Isso piorou o acesso ao saneamento na medida que houve um aumento de tarifas, ou seja, uma perseguição, uma estratégia de lucro que é incompatível com o que se deve perseguir quando a gente trata de exatamente assegurar um direito fundamental. Mas a situação do Brasil é difícil. A gente vive um déficit realmente, e foi a solução que foi encontrada aí para fazer frente a isso. Nós, em sendo sancionada a lei, né, o nosso esforço vai ser grande aí para atuar junto às agências reguladoras para que efetivamente isso corresponda não ao lucro e não a novas violações, mas a concretização do direito humano fundamental, que é o direito de saneamento básico. Doutor Flávio Armed, presidente da Comissão de Direito Ambiental da OAB do Rio de Janeiro, muito obrigado por estar com a gente aqui no nosso hashtag OABRJ Debate. Eu convido você, colega advogado, colega advogada, a sempre estar em contato conosco, mandando suas críticas e sugestões. Doutor Flávio, mais uma vez, muito obrigado e até o próximo encontro, porque assunto não vai faltar. Muito obrigado.